Obrigada, deputada Miriam Rios, nossa presidente em exercício. As mulheres estão... Eu queria falar de uma questão. Na verdade, esses dias eu estava falando, como nós estamos dentro do debate orçamentário, eu já usei essa tribuna algumas vezes para falar do orçamento, e eu queria falar sobre uma questão hoje que tem a ver com o orçamento que está nas páginas dos jornais e que teve uma matéria num jornal de grande circulação dizendo: craque, Rio não tem internação. E quem tem visto esses dias os jornais, ontem à noite, hoje durante o dia, não só os jornais que estão nas bancas, mas os televisivos, está passando a todo momento a imagem dos dependentes químicos, dos dependentes de crack, que estão ali nas obras da Transcarioca, na Avenida Brasil, e mostrando também que várias dessas pessoas foram recolhidas pela prefeitura, foram recolhidas também por órgãos estaduais, que afinal a Polícia Militar participa dessa ação, né, junto com a Guarda Municipal, junto com a Secretaria de Assistência da Prefeitura, e mostra como essas pessoas estão sendo soltas, elas vão e são soltas horas depois, e ficam migrando pela cidade, porque são pegas, são levadas. Para onde elas são levadas, imagina-se que não se tenha uma alternativa de tratamento realmente. As pessoas são soltas horas depois, ficam migrando pela cidade e se recolocando em outros redutos para poder continuar ali com aquele uso das drogas, enfim. Ao mesmo tempo, foi colocado por esses jornais o término do convênio do Rio de Janeiro com duas clínicas, Clínica Michele em Santa Cruz e uma outra clínica em Valença, clínicas não próprias, conveniadas, 180 vagas fechadas. E todos nós sabemos quais são as condições dos nossos centros de tratamentos públicos para usuários de drogas, que é o caso, né, dos hospitais federais, onde nós temos o Pinel, e o caso também ali em Botafogo, enfim, não me lembro agora, mas nós temos ali também um hospital estadual que não consegue efetivamente preencher essa demanda, porque é uma demanda muito grande, uma demanda muito grave. E só que nos jornais, a todo momento, as autoridades públicas, estaduais e municipais, aparecem mostrando os agentes da assistência, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e mostrando para a população de que não, nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos trabalhando, nós estamos na rua e nós estamos resolvendo a situação. Só que se nós formos olhar, e aí eu quero fazer uma transposição dessa imagem, desse debate que está sendo feito agora, para os números de orçamento que estão apresentados nessa casa e que vão ser discutidos hoje aqui nesse plenário. E nós teremos prazos aí, depois do dia 24 ao dia 30, para apresentar emendas desse orçamento, que será votado aqui na casa. Então, quais são os números? No orçamento de 2012, foram destinados 29 milhões para tratamento de dependência química no estado do Rio de Janeiro. Desses 29 milhões, 10 milhões, cerca de 10 milhões, ou seja, só 34%, foram efetivamente empenhados segundo o CIAFEM. E o orçamento esse que está aqui na casa, que nós vamos discutir, está na pauta de hoje, eu como da Comissão de Orçamento fiz esse debate com a representação do governo que esteve aqui há 2 dias atrás, existe uma redução de 42% de verbas do governo estadual, da proposta que o governador Cabral mandou para cá, existe uma redução de 42% das verbas que deveria ser para tratamento desses dependentes. Então, por mais imprensa e por mais propaganda que se faça, efetivamente,
você vê a prioridade que um governo dá a uma política pública na medida do orçamento que ele destina para aquela política pública e na medida, inclusive, daquilo que efetivamente é empenhado durante a execução dessa política pública. Então, se 29 milhões de reais no orçamento passado já eram insuficientes, a gente se depara, né, com o Estado empenhando apenas 34% disso. Sendo que agora, desse dinheiro que já foi insuficiente, que não foi empenhado corretamente, nós vamos ter menos 42%. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu não acho possível que a gente veja as pessoas, porque ficou na moda agora as pessoas falam, os cracudos. Olha os cracudos. Porque esse termo, cracudos, é uma forma, né, de você criminalizar a pobreza, as pessoas pobres, né, que em função da falta de alternativa econômica e social, se encontram naquela situação de pobreza extrema, portanto, completamente vulneráveis, né, à utilização das drogas, porque onde tem drogas tem pobreza e aonde tem pobreza tem drogas. É impossível você separar uma coisa da outra. Ah, não, mas tem muita gente que não usa. É verdade, mas nós estamos falando da condição social, né? Então, é mais fácil hoje para o governo criar factoides na imprensa, mostrando que está fazendo uma coisa que não está fazendo, criminalizar essas pessoas pobres a partir desses jargões que as identificam com tráfico de droga, que as identificam com coisas que a sociedade não quer. Eu sou mãe, certo? Eu sou uma cidadã, eu não quero conviver com as drogas na rua, eu não quero conviver com a violência que o crack produz, eu não quero expor meu filho a isso. E se trabalha com esse meu sentimento, com esse sentimento da sociedade, para construir uma criminalização e para construir política de higienização contra os pobres. Só isso, higienização, porque é com polícia, é com guarda municipal, é com pancada, é com internação compulsória e não com política estrutural na área da saúde para resolver isso. Não adianta vir fazer uma emenda e colocar no orçamento um programinha para resolver o problema das drogas, porque o problema das drogas não se resolverão com programinhas. O problema das drogas se resolve com políticas públicas e estruturais de Estado, e nem é só um problema de governo, tem que ser de Estado. O Estado tem que ter nas suas instituições, principalmente naquelas da área da saúde, a possibilidade de ter um tratamento estrutural para essa condição. Obviamente que não só isso, porque também passa por um conceito de saúde que está na nossa Constituição, que trabalha alimentação, moradia, transporte, lazer, né? Segurança alimentar, trabalho, como um conceito de saúde, que é o que nós buscamos para que a nossa cidadania possa ser plena. Então não adianta, por exemplo, destinar do dinheiro da saúde que está no orçamento agora, nesse orçamento que nós vamos discutir, nós vimos que a estimativa de despesas da saúde em relação ao ano passado cai 6%. A estimativa de pagamento de pessoal estatutário, pessoal concursado, cai 11%. Mas tem uma rubrica no orçamento, entre aspas, outras despesas correntes, que lá dentro da saúde, outras despesas correntes, que aumenta extraordinariamente 32%. O que é computado aqui dentro dessas outras despesas correntes? Aqui é computado contratação de serviços de saúde privado, terceirizações, organizações sociais e outras coisitas mais. Então aqui, nessa outras despesas correntes, cresce 32%. Mas nas despesas com a saúde, diminui 6%, na estimativa de pessoal, diminui 11%. E mais, o Fundo Estadual de Saúde, né, tem uma dotação, entre aspas, chamado apoio a entes e ação de saúde. Entes, parece até alguma coisa sobrenatural, né? Apoio a entes em ação de saúde. Uma dotação 11 vezes maior que o previsto em 2012, que também é com saúde na área privada. Então,
eu estou colocando isso aqui porque, para mim, essa discussão de drogas que está na grande imprensa é uma discussão fundamentalmente de saúde. E não se pode tratar essa questão com uma política de saúde onde o orçamento que vem para essa casa objetivamente desprivilegia a construção de uma política de Estado e uma política estrutural. Então, parem de fazer factoides, parem de jogar para a plateia, porque enquanto o governo do Estado, a Prefeitura do Rio de Janeiro e outros governos ficam jogando para a plateia e ao mesmo tempo diminuindo o dinheiro dessas ações do orçamento, são pessoas de carne e osso que estão morrendo lá na rua. São filhos, pais, mães de pessoas que estão morrendo lá na rua, vítima das drogas, vítima do crack e vítima da violência que está em volta, infelizmente, desse comportamento social que nós estamos, enfim, acompanhando. Então, esse é um dos debates orçamentários que essa casa tem que fazer, porque orçamento não é número. Orçamento não é só estimativa do que se vai fazer em relação aos números do Estado. Orçamento é política pública e por trás da necessidade de cada política pública tem pessoas de carne e osso que precisam disso para poder garantir a sua existência, para poder garantir a sua cidadania. Muito obrigada, senhora presidente.